tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038 e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia tradicional por aqui, da gente falar dos assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Eu trago aqui um time bacana de especialistas, gente para tratar dos nossos assuntos de hoje. Primeiramente, a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, ela integra a Associação Brasileira do Déficit de Atenção e é professora de psiquiatria da Unisa. Doutora Sônia Palma, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, Mauro, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar no seu programa, com colegas aí que vão contribuir muito para que os nossos ouvintes tenham aí uma hora plena de notícias e atualizações. Obrigada, Mauro. Que é o que sempre precisamos, estamos sempre aqui a postos para prestar essa informação, para orientar e formar a opinião do nosso público. Obrigado, doutora Sônia. Também com a gente a doutora Suzy Vieira, cirurgiã plástica, ela integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Laser. Doutora Suzy, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela presença. O personal trainer Samurai, também com a gente. O Samurai é especialista em treinamento tridimensional e é fundador do Instituto de Performance Samurai e é professor do Gray Institute dos Estados Unidos. Tudo bem, Samurai? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder acrescentar um pouquinho com um pouco de recursos que a gente pode oferecer. Obrigado pela presença, Samurai. E também aqui no nosso time, fechando aqui a nossa bancada, Samuel Bortolin. Ele é atleta, palestrante. O Samuel é graduado em Direito, em Educação Física, é pós-graduado em Nutrição Esportiva, está em São José do Rio Preto conversando com a gente. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez. Muito obrigado. Então, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12:03. A gente sempre começa tratando dos assuntos relacionados ao coronavírus. E, olha, pessoal, com a média móvel de novos casos de Covid-19 em alta há 19 dias seguidos, índice de contágio acima de 1 em todas as regiões, vacinação lenta, vários estados com ocupação crítica de leitos, e alguns deles já com falta de medicamentos, os brasileiros conseguem enxergar no horizonte a tão temida terceira onda sem saber o que esperar dela. Embora um ano inteiro de pandemia tenha ensinado muito sobre tratamentos e prevenção, especialistas temem que a junção da reabertura das atividades com a nova estação, a chegada do inverno aí, possa transformar a próxima onda em um tsunami. É muito preocupante, não é, doutora Sônia Palma? Mas antes de falar desse aprendizado nosso todo ao longo da primeira e da segunda onda, que relação a gente pode fazer? Eu peguei aqui o primeiro ponto aqui, vacinação lenta. Que relação a gente pode fazer entre vacinação lenta e o surgimento de novas cepas? Por que essa pergunta? Em razão dessa preocupação agora com a cepa indiana de passageiros, ou de um passageiro especificamente que chegou lá pelo aeroporto de Guarulhos, está sendo monitorado no Rio de Janeiro? Então, Mauro, essa questão da vacinação, eu não sou epidemiologista, não trabalho com vacina, mas meu marido é infecto, e a grande questão é que quando você vacina um número grande de pessoas ao mesmo tempo, essas campanhas de vacinação, você
impede um pouco que as cepas fiquem mais resistentes, né, à vacinação, né? É a mesma questão da história do antibiótico, as pessoas usam de forma indiscriminada e quando realmente precisam, né, as bactérias todas, né, esses micro-organismos estão todos resistentes aos antibióticos, né? Então, seria importante, eu acho que realmente nós não temos essa vacina, mas não temos essa quantidade para fazer isso, nós estamos em torno, acho que, de 20% da nossa população vacinada, né? Mas acho que talvez teria que ter um esforço aí para conseguir mais, comprar mais e vacinar um maior número de pessoas e, assim, melhorar essa questão, né, do prolongamento dessa pandemia, que tem impacto financeiro, emocional, social enorme, Mauro. Agora, lição, doutora Sônia, envolve acertos e erros, né? Então, a gente precisa olhar para trás, né, nas outras duas ondas e verificar onde é que os erros, quais foram os erros cometidos e tentar fazer o ajuste. Será que teremos essa condição? O Brasil é muito grande, né? Alguns países fecharam completamente suas fronteiras, né? Que foi o que nós não temos. Esse navio que chegou no Maranhão, ele foi contratado por uma equipe de um projeto de mineração no Maranhão, né? Mas vem da Índia, né? E aí você não. Então, as nossas fronteiras são imensas, Mauro, é impossível a gente controlar tudo isso. Acho que essas barreiras sanitárias que estão sendo impostas na rodoviária do Tietê, no aeroporto, né, nos aeroportos de São Paulo, do Maranhão, eu acho que tem que ser feito estas medidas e, assim, pedir para que as pessoas usem máscara, né? As pessoas estão, pelo menos na minha cidade lá de Santos, você encontra grupos de pessoas totalmente sem máscara, aglomeradas, em bar, café. Então, isso vai, numa época que provavelmente teremos uma terceira onda, muito perigoso, Mauro, né? Acho que meus colegas concordam aí ou não, né, com isso, mas nós teremos aí problemas mais sérios. Os problemas são... todo mundo fala da questão da UTI, da questão do hospital, mas eu trabalho num hospital, eu faço interconsulta psiquiátrica num grande hospital aqui de São Paulo, e o que eu vejo é muita síndrome pós-Covid, sintomas de ansiedade, sintomas de perda de memória, como se fosse quase um Alzheimer, problemas de locomoção, e nós temos aí o Samurai e o Samuel, que podem comentar isso, perdas, pessoas que estão perdendo massa muscular, pessoas que estão ficando sem poder andar, sem poder respirar direito, pós-Covid. E, às vezes, não é logo após, às vezes, algumas semanas, algum mês depois do Covid. Então, não é só a questão hospitalar que a gente tem que ver. Né? Doutora Suzy, o que a gente pode tirar de lição, né, de tudo que aconteceu até aqui, vamos dizer, 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, para... se essa terceira onda de fato chegar, para a gente passar melhor por tudo isso? Como você mesmo falou, houve muitos erros e alguns acertos, mas é consenso que a vacinação vai ser a solução para essa pandemia. Sabe-se lá quando, mas que é a solução que a gente vê no horizonte. O grande problema é que o Brasil, um país continental, como já foi falado, é muito difícil, embora ele tenha o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, assim, admirável, ele não tem a quantidade de vacina suficiente e dá margem a que esse vírus vá se modificando. Por outro lado, algumas pessoas já começaram a ficar tão cansadas que relaxaram nas medidas, outras erroneamente começaram a pensar, já que eu me vacinei, às vezes só se vacinou com uma dose, eu já estou meio protegida ou completamente protegida e posso vida normal. E aí começa essa confusão. Nem todo mundo está vacinado. Teve-se inicialmente uma ideia errônea de imunidade de rebanho, que era solta todo mundo e deixa pegar, quem pegar vai ficar imune. Hoje a gente sabe que tem variantes, que nem todo mundo fica imune. Então, é uma doença muito nova, que os conhecimentos ainda estão sendo amadurecidos. Então, a gente sempre fala que medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, muita coisa que se acreditava ser, no início, uma gripezinha, por alguns falavam, não é tão simples assim. Hoje mesmo eu comento que dificilmente alguém não tem um parente próximo ou um amigo que acabou
indo a óbito por conta da pandemia. Então, as pessoas começaram a vislumbrar a gravidade dessa pandemia depois que as coisas se mostraram dessa forma. Então, infelizmente, existe sim boa possibilidade dessa terceira onda ocorrer, e o que vai ajudar muito é a velocidade da vacinação, bem como a eficácia, que é outro ponto nevrálgico. Sabe-se que nem todo mundo está respondendo bem a determinadas vacinas, não se sabe se não responde bem no exame, mas na prática tem eficácia. Então, são muitas coisas a serem esclarecidas. Então, neste momento que as pessoas estão cansadas, estão começando a relaxar, não é ainda a hora adequada. Muito bem, Samurai, para falar das implicações físicas disso tudo, muita gente sofrendo as consequências disso, trabalhando em home office, a possibilidade da terceira onda pode trazer muita gente para casa de novo nesse aspecto. Como a gente lida com tudo isso? Bom, eu sempre tento entender o corpo como algo integrado à mente e ao espírito, né? Então, um é uma alavanca para o outro. Quando a gente tem que ficar preso muito tempo na nossa casa, a gente perde nos três ambientes. A gente vai perder tanto na nossa movimentação, no nosso corpo, nosso dia a dia promove menos movimentação, porque o fato só de você deslocar para algum lugar já faz com que você tenha alguma movimentação. Então, a nossa movimentação basal, aquela normal do dia a dia, já cai significativamente. Todo mundo tem um celular hoje, vocês podem olhar, o celular ele marca quantos passos a gente dá. Alguns celulares fazem isso, mesmo que você não tenha reparado, ele está marcando ali. Você vai ver como cai quando você tem que ficar muito preso em casa. Então, a nossa movimentação já é muito menor. Ao passo que, em casa também, existe uma pouca interação com o externo. Ou seja, a gente não encontra a natureza, não encontra o outro, e a gente vai se fechando num ambiente muito pequenininho e quase que não sai da frente desta tela aqui. E isso espiritualmente faz muito mal, porque nós somos seres sociais por natureza. Nós gostamos de nos socializar com o outro. Aliás, a gente só se reconhece através do outro. Se não existisse o outro, a gente não saberia nem quem a gente é. E uma coisa relaciona a outra. Eu vou entrando num estado down, vou ficando um pouco mais deprimido. Talvez a Sônia possa até explicar um pouco melhor para a gente esse mecanismo. E essa depressão afeta também na minha quantidade e qualidade dos meus movimentos. Eu começo também a me movimentar menos. Então, fica um ciclo vicioso, que quanto menos eu me movimento, mais deprimido eu fico, quanto mais deprimido, menos movimento eu tenho. Em algum momento a gente tem que reverter esse ciclo, a gente tem que reverter por algum passo. Então, você tentar criar alguma rotina interna de se movimentar, se puder ser direcionado melhor ainda, você começa também a inverter um pouco esse ciclo. Até porque, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, até pegando o link da pergunta anterior, é que a atividade física ela é um fator que contribui muito para diminuir o número de óbitos, para diminuir o número de internações, para diminuir até o número de sintomas da Covid. É muito comum quem tem uma média de pelo menos 1h30 de atividade intensa por semana, quase não sofrer muito com os impactos dessa pandemia. Samuel, você é atleta, é palestrante, o que você está levando de assuntos para suas palestras virtuais, evidentemente, em relação a tudo que está acontecendo e agora com a possibilidade da terceira onda? Mauro, eu sempre trabalhei muito a questão do acreditar. E acreditar que as coisas primeiro acontecem dentro da nossa mente para depois se criar na nossa realidade. Eu trabalho para transformar realidades, para fazer pessoas comuns acreditarem que elas possam ser extraordinárias. Por que eu falo isso? Porque a medicina, a ciência, ela sempre vai estar atrasada em relação ao fator empírico. Eu nasci com paralisia cerebral, é uma desordem de ordem neurológica, e na época que eu nasci, em 88, se dizia que eu ia viver até 30 anos. Essa era a ciência e essa era a medicina da época. Então, como foi falado muito bem aqui, a ciência, a medicina, ela vai se adaptando, e hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso a informações e as coisas não são tão engessadas assim. Então, você ter esperança e você trabalhar para que esse futuro melhor aconteça, e aí você começa a trabalhar com coisas que dependem de você. Por quê? Porque eu não ia falar, comecei a falar com 5 anos,
mas do meu 0 até os 5 anos, a minha mãe me estimulou todos os dias da minha vida. Então, você começa a entender, e é o que eu venho fazendo comigo, até como cuidado nessa pandemia, é cuidar mais da alimentação, é cuidar mais de exercício físico, pô, tô pegando menos sol porque a gente quase não sai de casa, mas eu suplemento com uma vitamina D. São coisas que têm impacto diretamente ligado ao nosso sistema imunológico, mas a gente tem que acreditar que vai ter um futuro melhor, porque senão a gente passa até nem ter vontade de ter o amanhã. Essa é a grande verdade. E o grande problema, fora questões de número de óbitos e coisa que isso é gravíssimo, como foi falado também nesse ponto da pandemia, todos nós temos algum caso próximo da gente que morreu por Covid. Isso dói muito. Lidar com esse luto também não é fácil, né? Porque é muito difícil. Mas a gente tem que acreditar, tem que ter fé, tem que continuar se adaptando, se cuidando. Mas o fundamental é a gente entender que muitas vezes as coisas vão precisar ser adaptadas e algumas adaptações, como o mundo virtual, ele acelerou 10 anos. E a partir, depois que vacinar todo mundo, que voltar à vida normal, ele vai continuar diferente. Uma mente que se expande jamais volta ao tamanho normal. Então, assim, eu trabalho para fazer com que as pessoas acreditem que elas possam ter um futuro melhor, que as empresas possam ter um futuro melhor, mesmo que passem por períodos de crises, mesmo que passem por períodos de adaptações. O que você leva nesse último ponto que você destacou sobre adaptação? Porque tem gente que não se dá com adaptação, é refratário a isso. Como é que você trabalha essa necessidade de a pessoa buscar adaptação, porque tem caminhos para isso? Sim. A sua própria pergunta já tem a resposta, porque eu acho que a motivação ela tem 2 pilares essenciais. A necessidade, e eu tive a necessidade de lutar pela minha vida desde o meu primeiro respirar, isso não foi escolha. Meus pais não estavam prontos para ter um filho com deficiência, e tiveram 2. Meu irmão veio falecer com 4 dias, eles tiveram que enterrar meu irmão e tiveram que lutar pela minha vida dentro da UTI. Então é difícil. Minha mãe tinha 21 anos, meus pais eram de primeira viagem, eles não estavam prontos para isso, eles não esperavam isso. E aconteceu. A partir do momento que acontece, aí você escolhe o que você faz com o que acontece. Porque muitas coisas na nossa vida não é de fato o que acontece com nós que vai determinar o nosso destino, mas é como a gente lida com o que aconteceu. Tem gente que lida, que fica no luto, na dor, na reclamação e permanece, porque o luto ele vai existir. Não tem como não viver o luto, a dor, isso é impossível. E até bom que seja vivido. Só que você não pode permanecer nele uma vida inteira achando que não dá para se adaptar. E o segundo pilar da motivação, Mauro, é a paixão. Quando você tem a necessidade e a paixão, você vai se adaptar. Eu não fazia palestras online antes da pandemia, eu comecei a fazer. Eu continuo fazendo o que eu gosto, o que eu amo. É diferente? Claro que é diferente, mas o momento exige isso. O mais importante é que a gente está aqui de casa com todos os cuidados, conseguindo levar a nossa mensagem para milhares de pessoas. 12h18, edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento e hoje também a questão da superação, aqui com as declarações, com as palavras do Samuel. Doutora Sônia, vamos falar de um outro assunto. Em depoimento ontem à CPI da Covid lá no Senado Federal, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse que a retirada das crianças das escolas foi uma das maiores agressões que fizemos a elas. A frase, porém, foi dita após a comissão exibir um vídeo no qual Mayra defendia que escolas, comércio e indústria permanecessem abertos em prol da imunidade de rebanho. O tema das aulas presenciais durante a pandemia é um dos mais debatidos por todos. Em comum entre as opiniões, apenas a certeza de que o abre e fecha das escolas é extremamente prejudicial aos estudantes. Eu acrescentaria o seguinte aqui, em comum entre as opiniões, não só a certeza do abre e fecha, mas também do abre. A gente sabe que é importante as crianças voltarem para a escola, e o fecha. A gente sabe que é importante proteger as crianças e toda a comunidade escolar, ou seja, a gente não tem para onde correr, não é, doutora Sônia? Sim. Pode.
Na verdade, as escolas foram fechadas mais por uma questão de proteger os adultos lá no começo, né? Porque as crianças se imaginavam que elas não seriam infectadas, seriam mais as pessoas adultas. Então, para proteger as crianças. E o custo disso foi, no mundo, mais de 80 milhões de crianças fora da escola, da faculdade, de cursos profissionalizantes, que a gente não tem. Aliás, hoje eu vou fazer uma live, hoje à noite, no meu Instagram, sobre isso, o impacto da pandemia nas questões escolares e, principalmente, na retomada do ensino híbrido, né, que está acontecendo hoje. Pelo menos as escolas particulares têm ensino híbrido, mas que também não tem se mostrado eficaz, né? Então, o modo totalmente online trouxe para as crianças uma dificuldade imensa com o aumento da procura nos consultórios de psiquiatria, psicológicos, para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas, na verdade, não é isso, na verdade, são crianças que não se adaptam, né? E na forma híbrida também foi muito mal, está muito mal estruturada, né? Porque as crianças também têm, a escola tem uma função social, mal. Então, as crianças estão indo para a escola procurando os amigos, só que eles dividiram as classes, os amigos não estão na mesma classe, eles não querem ir para a escola. Então, eles estão acordando, se a aula é às 7, eles acordam 5 para 7, sem escovar dente, sem trocar de roupa, sem tomar café da manhã. Então, as rotinas foram todas, né? E acho que o Samuel falou uma coisa, né? Como uma pessoa que faz palestras sobre motivação, a escola atualmente, esse modo EAD, não está motivando as crianças. Então, eu não sei, eu acho que a gente ainda vai precisar muito entender quando as escolas abrirem de uma forma mais regular, o impacto, e já existem propostas, estudos dizendo de se fazer um questionário quando essas crianças voltarem para a escola, para avaliar aprendizado, avaliar violência, porque essas crianças estão sofrendo muita violência em casa, porque os pais já estão também cansados, estressados, perderam o emprego, trabalho online, e aí as crianças são as que sofrem a questão dos abusos e da violência, né? Então, o retorno à escola é necessária, não vai abrir e fechar conforme a questão, né, da pandemia, mas tem que ser feito um estudo nesta linha, mas os impactos, eu acho que nós ainda vamos levar pelo menos uns 5 anos para poder recuperar o que aconteceu nesse período nas escolas, Mauro. Não só recuperar, porque esse acho que é o segundo passo, mas o primeiro passo é entender quais serão esses impactos. Sim. É difícil desenhar isso agora, né? O que pode acontecer no pós-Covid? Já dá para saber que as crianças estão com aprendizado ruim, porque o conteúdo online não é suficiente, as crianças não prestam atenção suficiente, precisam de apoio dos pais que também não estão disponíveis, isso sim. Tem aumentado muito, como acho que o Samurai falou, a questão dos problemas de depressão, ansiedade e transtornos obsessivos compulsivos em crianças atualmente cresceu bastante, e esse, né, é um fator que o ciclo vicioso para essas crianças, né? Então, essas questões a gente já começa, né? 1 ano e meio, tem muitos estudos já engatilhados nisso. Eu acho que agora nós temos que nos voltar para o pós-pandemia, se é que um dia nós teremos, né? Mas o que a gente faz com essas crianças, né? Quando elas tiverem que realmente voltar. Hoje até estava num grupo que eu tenho na Unifesp discutindo, reprova essas crianças, não deixamos elas progredir, porque se elas progredirem, elas vão estar totalmente sem conteúdo, né? Então, não, mas a escola particular os pais não podem ficar pagando, a escola pública não reprova. Então, nós estamos realmente numa situação que vai ter que ter mais estudos e mais conversas, Mauro. 12h24, seguindo aqui pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Bom, minha gente, vocês já ouviram aí um pouco da fala do Samuel Bortolin. Ele, como destacou aqui, nasceu com paralisia cerebral e até aos 7 anos de idade os especialistas tinham a certeza que ele jamais poderia andar. Porém, ele utilizou das dificuldades como motivação e com persistência, disciplina e dedicação
tornou-se o único no mundo com seu grau de deficiência a completar um triatlon e uma meia maratona. Querendo levar a todo o seu próprio exemplo de superação, Samuel Bortolin formou-se em Direito e em Educação Física, fez pós-graduação em Nutrição Esportiva e tornou-se treinador comportamental e palestrante. A gente quer chegar a conhecer o porquê do seu interesse pelo triatlon, Samuel, mas a gente precisa ir lá para o começo. Você falou de uma parte da sua história. Você nasceu com a paralisia cerebral, todo o drama que seus pais vivenciaram naquele momento, jovens. Mas como é que você começou a andar? Como é que foi o trabalho dos seus pais para que você chegasse onde você chegou hoje? Eu só sou o que eu sou hoje por causa dos meus pais. O trabalho deles foram dedicação realmente quase que total para que eu pudesse ter a melhor autonomia nas condições que eu tinha, né? Porque quando você nasce com paralisia cerebral, e ainda mais a minha, que é um grau de espasticidade grave para moderado, as perspectivas não são boas. Então, eu ia me desenvolvendo, eu precisava de fisioterapias todos os dias. Eu nasci em Barreiras, na Bahia, uma cidade do interior, que hoje tem recursos, hoje tem uma área da saúde bacana, mas na época não tinha nada. Você tinha que sair da cidade até para fazer exames de raio-x. Então, o único hospital que se tratava crianças com paralisia cerebral naquela época era o Sara Kubitschek, e só existia a unidade de Brasília. A minha mãe, a cada 30 dias, ela tinha que ir para Brasília, ficar uma semana lá, mas mesmo assim eu precisava de tratamentos todos os dias. Então, a minha mãe teve que aprender, ela não é da área da saúde, ela não foi formada em fisioterapia, mas ela aprendeu pela necessidade, porque ela tinha um filho que precisava de 2 horas de alongamento todos os dias, e ela ia para lá, ficava uma semana. E aí eu falo muito sobre engajamento, porque eu acho que as pessoas mais engajadas são as que têm as melhores oportunidades. Ela era muito interessada em aprender, e os profissionais que estavam ali também, eu digo que foram anjos na minha vida, foram os primeiros anjos que ajudaram ela a aprender, que passaram esse conhecimento, e foi um conhecimento prático mesmo, porque não tinha tempo para aprender na teoria. Ela tinha que chegar em casa na outra semana e já aplicar aqueles alongamentos. Ela precisava entender o que estava fazendo, por que estava fazendo. E aí ela foi trabalhando comigo tudo isso. Meu pai foi fantástico, porque numa época que eu precisei de muitos equipamentos e não tinha equipamentos prontos, não era nada pré-fabricado, não existia internet, então era tudo assim, era tudo, pô, chama um carpinteiro, vamos inventar um negócio aqui. Errava, e aí ajustava. E isso, o meu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a lidar com o fracasso de uma forma positiva, porque sempre que ele ia fazer um equipamento, ele fez um andador com as próprias mãos dele, que eu andei até meus 7 anos. Eu não andava até os 7 anos sem apoio. Era impossível ficar em pé por 30 segundos sem apoio até os meus 7 anos. Então, ele fez o meu andador e a primeira vez deu errado, deu ruim, porque precisava ajustar peso, tamanho e tal. E aí ele falava, filho, não tem problema a gente errar. A gente vai fazer de novo, vai fazer melhor e até acertar. O grande problema é desistir. Então, ele foi me ensinando que o fracasso ele faz parte. O que diferencia, às vezes, uma pessoa que hoje está muito bem, uma pessoa que não está, se ela desistiu. Porque toda pessoa que tem êxito em qualquer coisa na vida, ela errou muito também. Só que ela não desistiu e ela se abriu a cabeça para fazer diferente. É muito o que acontece nesse momento. Tem erros que a gente cometeu nas primeiras ondas que a gente não pode cometer. Tem erros que são óbvios, que a gente, beleza, cometeu, era um vírus novo, ninguém sabia muito como lidar, mas tem coisas que você não pode cometer novamente, ainda mais se você sabe que está errado. Então, basicamente foi nisso. Eu trabalho muito com o processo de melhoria contínua, porque na minha vida nada veio rápido, nada veio natural, mas tudo veio graças à constância. Na parte da infância, 100% graças a meus pais, e depois da adolescência eu passei um período difícil de depressão, larguei meus tratamentos, fui ao fundo do poço, e aí decidi, com 16 anos, dar uma virada na minha vida. E toda virada na vida de qualquer pessoa começa por uma decisão. Você não muda a sua vida do dia para a noite, mas você pode tomar a decisão hoje, e aí você trabalha para que isso aconteça a longo prazo. Ou seja, a não desistência é o que está por trás de tudo isso. Você é o único no mundo com seu grau de deficiência a completar um triatlon e uma meia maratona.
Isso. E você perguntou por que do triatlo, é exatamente por isso, porque eu estava muito bem nas corridas, eu estava dominando as corridas, mas é o processo de melhoria contínua, é o processo de fazer diferente, de fazer melhor. E se eu posso correr, eu posso pedalar. E se eu posso pedalar, eu posso nadar. E o triatlon, eu falo que é um dos esportes. A gente tem aqui o personal também, meu colega de profissão samurai. Eu falo que o triatlon é um dos esportes mais difíceis, porque você tem que não só fazer as 3 modalidades na mesma prova, mas você tem que equilibrar a energia, a parte mental é fundamental. Então, ela é muito difícil porque ela muda de estímulos constantemente. Isso exige um equilíbrio, e isso passa para a nossa vida pessoal. Quando você entra para um triatlo, quando você se desafia a algo difícil, você, depois que conquista, você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, você melhora todas as áreas da sua vida. Onde você ainda pretende chegar? Muito longe, cada vez mais longe. Eu costumo visualizar, faço os processos de visualização, mas a verdade é que eu vivo muito presente. Se tem alguma coisa que a pandemia me ensinou e vem ensinando, é a gente focar cada vez no hoje. O que a gente pode fazer hoje, agora? Às vezes não adianta pensar em 1, 2 anos para frente, porque a gente tem que fazer o melhor hoje para ter mais condições para fazer melhor lá na frente. O meu primeiro triatlo eu fiz com uma bicicleta que era uma Monarca, aquelas antigas, que não tinha marcha, era pesada. Depois que eu fiz com ela, eu falei, com qualquer bicicleta eu faço. Hoje eu tenho uma bicicleta melhor. E já estou indo para a 3ª bicicleta, construindo uma bicicleta melhor, construindo condições melhores, mas eu sei que o que me fortaleceu foi a dificuldade, foi aquela bicicleta que era pesada, que não tinha marcha, e eu consegui fazer com ela. E aquilo ali mexe na autoestima, mexe no seu senso de acreditar, e aí você vai construindo condições para que você possa fazer mais e melhor. E seus pais estão bem? Fazem o que hoje? Como é que está tudo? Como é que eles observam toda a sua evolução, todo esse seu trabalho hoje como um palestrante motivacional, como um treinador comportamental? É um orgulho mútuo, né? Porque eu sou muito orgulhoso e grato a eles e eles também. Na verdade, foi um trabalho que exigiu muito de todo mundo, e aqui um dos problemas da pandemia tem sido os divórcios, né? Fora a ansiedade e depressão, mas a quantidade de divórcio aumentou muito, e eu faço uma ressalva que nos anos 80, que foi onde eu nasci, mais de 88% dos pais fugiam de casa quando sabiam que tinham filho deficiente. De uma forma covarde, muitas vezes, de uma forma de não compreensão da situação, eles simplesmente abandonavam a família e iam embora. E meu pai ficou. E não só ficou, como me deu todo o suporte, como foi minha referência dentro de casa. A minha mãe foi também minha referência. E sempre que eu ia no médico, minha mãe procurou 7 médicos, ela foi rejeitada por 7 médicos até fazer a cirurgia que eu pudesse andar sem um andador. Mas o primeiro médico que ela chegou, o médico falou para ela: mãe, você é jovem, você é bonita, não perca tempo com uma vida que nunca vai evoluir. Por isso que eu falo, a medicina muda, e graças a Deus muda, porque a perspectiva de vida que eu tinha há 20 anos atrás era que eu vivesse até os 30. E isso gerou em mim uma vontade enorme de viver, uma intensidade diferente de viver. E hoje eu já estou com 33 anos, então já tenho 3 anos aí de hora extra, pelo menos o que foi me dado da primeira vez. Então, assim, como que eu falo, sempre quando surge uma coisa, e esse vírus é uma coisa nova, a medicina, a ciência, naturalmente, elas vão estudando os casos e vão aprendendo e vão evoluindo. Mas, de primeiro momento, ninguém sabia nada. Aí você vai evoluindo. Mas o principal é as pessoas, você se cuidar, você se preservar é uma coisa. Mas não se permitir entrar em pânico. E aí a Sônia falou muito bem de fazer coisas que te fazem bem, fazer coisas que fazem bem para a família, porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido a base familiar. Isso inclui pai, isso inclui mãe, tem avós, tem primos, mas principalmente pai e mãe, eu acho que deveria ser a base de tudo. Faltando 26 minutos para uma, edição de quarta-feira do programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também por imagens nas redes sociais. Um intervalo rapidinho, você fica aí, a gente já volta. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas.
A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 25 minutos para uma, de volta com a edição de quarta-feira do programa Gente que Fala. Samurai, vamos falar do seguinte: cada pessoa é única e traz dentro dela cargas emocionais que podem refletir diretamente nos movimentos e sensações do seu corpo. O personal trainer Samurai explica que a solução de muitos problemas vem com a evolução tridimensional corpo, mente e espírito. E essa relação faz toda a diferença nos processos de reabilitação das pessoas. Para ele, as atividades devem ser desafiadoras nos quesitos físico, mental ou emocional, mas quando há a combinação dos três, os resultados são muito melhores. Bom, primeiramente, Samurai, fatores emocionais causam dores? Samurai, seu microfone está fechado. Sim. Agora sim, fatores emocionais causam dores, sim. Vamos fazer aqui um exercício de visualização. Pense numa pessoa muito tímida. O que foi que vocês pensaram? Provavelmente vocês pensaram numa pessoa retraída, o corpo mais tensionado, projetado para frente. Só o fato dela projetar para frente, ela já aumenta o torque na base da coluna dela. Provavelmente essa coluna em algum momento vai começar a reclamar desse excesso de tensão, ou tem muita tensão às vezes aqui, exatamente por uma posição mecânica que não nasceu da mecânica, nasceu do fator emocional. O fator emocional dela faz ela se fechar. Se ela não fosse tão tímida, talvez ela estivesse numa outra postura, e aí o fator mecânico seria outro. O fator emocional, ele muda, inclusive, a forma como a gente se mexe. Se a gente pensar numa simples caminhada, eu posso sugerir para você, imagina uma pessoa caminhando com fome, ela está caminhando de um jeito. Se ela estiver caminhando com sono, ela está caminhando de outro jeito. Se ela está caminhando com frio, ela está caminhando de outro jeito. Se ela está caminhando com medo, ela está caminhando de outro jeito. Se ela está caminhando com pressa, ela está caminhando de outro jeito. Se ela está fazendo um passeio, toda descontraída numa praia, ela está caminhando de outro jeito. Se ela está muito agressiva, sei lá, ela quer brigar com alguém, ela está indo buscar alguém para brigar. Provavelmente ela já está com o peito mais aberto e querendo briga. Isso acontece na gente, acontece na natureza. Então, se você for olhar, o tempo inteiro eu falei de uma simples caminhada. A marcha era o único movimento em questão. E todos eles foram afetados por estados ou fisiológicos, por exemplo, quando eu falo do frio, ou vontade de ir no banheiro, é um estado fisiológico. Ou medo, autoconfiança, timidez, qualquer outra coisa nesse sentido, são estados emocionais. E eles afetam a forma como a gente caminha. O mesmo ser humano. Esse mesmo ser humano caminha de várias formas diferentes, baseado em como ele está se sentindo ou fisiologicamente ele se encontra nesse momento. Se a gente observa isso, a gente consegue criar uma relação. Então, existe a relação do fator emocional com o movimento. Só que toda relação é uma relação de duas vias. Existe o contrário também. O meu movimento pode interferir no fator emocional. Eu, por exemplo, sou atleta de jiu-jitsu e o jiu-jitsu, talvez o Samuel vai me entender muito bem, quando a gente vai numa competição tem muito frio na barriga, tem muito medo, principalmente quando a gente tem um adversário. Eu também joguei handebol há muito tempo, mas quando eu jogava handebol, o adversário queria fazer um gol em mim. Quando eu estou fazendo jiu-jitsu, ele quer me quebrar. Isso faz com que você tenha que ter um controle emocional muito grande, e muitas vezes você vai sentir o medo. E quando você sente o medo, a tendência é você se encolher. E quando você se encolhe, o adversário observa isso. Ele nem traz isso para o consciente, mas naturalmente ele percebe, opa, ele está com medo. E ele vem muito mais agressivo para cima de você. Então, com o tempo, você vai aprendendo a fazer o contrário. Eu tenho que comandar o meu corpo. Então, eu não posso mostrar para ele de forma alguma que ele me intimidou. E quando eu não mostro e eu começo a me colocar numa outra postura, eu também mudo emocionalmente. Eu me sinto mais confiante. Se eu deixar o medo me dominar, eu vou me fechando. Aí, se eu começo a abrir, naturalmente o medo também vai sendo mais facilmente controlado. Uma outra observação disso é a própria respiração. Quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração aumenta. Se eu começar a fazer um controle da respiração só, você percebe que a sua ansiedade vai indo embora. Então, é sempre uma via de mão dupla. Então, usando até o elemento da pandemia, como a gente estava falando, se a gente consegue perceber que a atividade física tem uma correlação direta com fatores emocionais, e eu estou me sentindo
estou me sentindo estranho, estou me sentindo deprimido, estou me sentindo sem ânimo, estou me sentindo sem vontade, comece fazendo alguma coisa que seja simples, mas que você dá conta de fazer. Por que seja simples e dá conta de fazer? Oi. Agora, como é que a gente percebe isso no dia a dia? Vamos pegar esse exemplo prático que você falou da timidez, né? Então, a postura, por conta daquela timidez, vai fazer a pessoa sentir, provavelmente, dores lombares, né? Não é esse o exemplo que você deu? Pode ser. Da mesma forma, talvez a pessoa que não seja tímida, não seja fechada, não seja introvertida, pelo contrário, seja extrovertida, também deve ter ali os seus problemas de dores por conta dessa sua condição. Como é que a gente percebe no dia a dia aquilo que é característica nossa, o tímido ou não, que aquilo vai comprometer a postura e que aquilo vai causar dores? Tem uma cartilha? Não, cada ser humano ele é singular por natureza, né? A gente tem hoje quase 8 bilhões de seres humanos na Terra e nenhum é igual ao outro. Então, isso é uma informação mais do que preciosa para a gente. Se a gente olhar na história da humanidade, nenhum ser humano se repete de novo. Então, a gente nunca pode desprezar esse fator. Eu nunca posso chegar com uma cartilha ou com uma receita e querer me relacionar com alguém. É como se eu usasse um relacionamento do passado. Minha ex-namorada gostava disso, então eu vou fazer isso com a minha nova porque ela vai gostar também. Todo relacionamento é completamente novo. E uma relação, por exemplo, de treinador com o seu cliente que chega com uma dor é a mesma. Eu tenho que entender todo o universo que ele está inserido, quem é ele, quais são os hábitos dele, o que motiva, o que inibe. E não é, e acho que a Sônia pode até me ajudar, não é exatamente a minha função resolver um problema de timidez de alguém, mas é a minha obrigação levar isso em consideração. Então, por exemplo, imagina que ela está sentindo uma dor e eu sinto que eu tenho um exercício que seja maravilhoso para aquela dor do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista emocional ele é péssimo, porque de alguma forma a pessoa se sente exposta. Esse exercício já não serve. Por melhor que ele seja do ponto de vista mecânico, nessa composição corpo, mente e espírito, ele está fora, porque uma das variáveis ele falhou. Então, eu posso, às vezes, achar um outro exercício que talvez do ponto de vista mecânico não seja tão bom, mas a pessoa se sente melhor. E todo mundo que se sente melhor tende a ir ganhando conforto naquele espaço, ganhando confiança. Então, essa pessoa não vai melhorar a timidez, mas ela se sente confortável e ela consegue se desenvolver num lugar que ela está confortável. Agora, para você conseguir trabalhar, então, esse tripé, corpo, mente e espírito, há necessidade de uma interdisciplinaridade aí. Por exemplo, você pode precisar da Sônia para entender alguns aspectos para a elaboração de um exercício, de algum trabalho mecânico, a partir da análise dela emocional daquela pessoa. Sim, eu acho que toda informação que você puder buscar sempre é melhor. E o contrário se faz verdadeiro. A Sônia, se estiver atendendo ela, pode precisar de mim. Porque eu posso falar para ela como a forma que ela se movimenta diz muito a respeito dela. E esse olhar quem vai ter sou eu. Agora... Quer complementar, Sônia? Então, na verdade, eu estou ouvindo com muito prazer tanto o Samuel como o Samurai, porque eu encaminho meus pacientes para exercício físico, todos. E eu corro, né? Comecei a correr mais velha, corro, e eu levei todas as minhas medalhas para o consultório. E as crianças ficam apaixonadas, os adolescentes também, porque eles falam, mas então você fala para correr, mas você corre, né? Então, as minhas medalhas estão lá. Então, eu acho fundamental o que o Samurai colocou, o que o Samuel colocou, mas, Samurai, com certeza, a depressão, existem estudos mostrando que a depressão, se você, principalmente leve a moderada, que os antidepressivos na leve funcionam um pouco, se você fizer 40 minutos diários de um exercício aeróbico, a depressão é tratada pelo exercício físico, isso já se sabe. Então, é isso mesmo. E eu mando para fazer exercício físico, eu faço meu exercício físico aí há anos, né? Porque eu acho que é qualidade de vida, é motivação, né? É superação. Fiquei muito maravilhada com o seu testemunho, Samuel, até procurei aqui na rede fotos lindas suas correndo com a sua bicicleta, então você está de parabéns, né? E Samurai, acho que é isso mesmo que você falou. Um precisa do outro, é interdisciplinaridade, como o Mauro colocou. Faltando 16 minutos para 1, seguindo com o programa Gente que Fala, doutora Suzy Vieira, as cirurgias plásticas não pararam com a presença da Covid-19. Pelo contrário, a procura por esses e outros procedimentos estéticos aumentou durante a pandemia.
Segundo especialistas, o trabalho em casa, sem querer, garantiu um período para recuperação sem precisar de afastamento e sem que as outras pessoas saibam ou até soubessem do procedimento. E, além disso, todo o estresse, a ansiedade e as infinitas videoconferências fizeram com que muitos quisessem melhorar suas próprias aparências físicas. Como é que está essa situação agora, doutora Suzy? Olha, a gente está aqui nessa nossa videoconferência, precisamos de plástica, não? É o seguinte, a pandemia trouxe uma nova visão para as pessoas a respeito de si mesmas. A doutora Sônia deve conhecer isso mais que eu. Mesmo em outras pandemias, houve na sequência a chamada síndrome do merecimento. Então, são pessoas que passaram por perdas, que ficaram com medo, acharam que iam morrer, e quando viram que sobreviveram àquilo, acharam que mereciam. Já que eu passei por tudo isso, eu mereço cuidar de mim. Isso é um aspecto. Hoje, com o advento de tudo online, das teleconferências, as pessoas passaram a se ver mais. Então, e elas se veem de uma forma não comum. Então, elas falam, agora mesmo eu estou falando, olhando para mim mesma, e começaram a observar o tamanho do nariz. Você não imagina a procura por rinoplastia, por procedimentos especialmente faciais. Então, houve sim. Eu até mudaria um pouco a colocação, não é que a cirurgia plástica não parou. Obviamente, a cirurgia plástica é uma cirurgia secundária frente a todo esse cenário pelo qual nós estamos passando. Então, houve períodos que realmente nós precisamos, com toda certeza e segurança, ceder às vagas hospitalares e às prioridades. Mas a busca pelos pacientes realmente causou um fenômeno muito diferente. Então, as pessoas também não têm viajado, não têm... às vezes tem algum recurso que direcionava para outras atividades e passaram a investir em si mesmas. Então, de fato, existe um fenômeno de um aumento expressivo da quantidade de procedimentos estéticos pós-pandemia, ou até quando se imagina que a pandemia está acabando, aumentou bastante. E esse aspecto que eu destaquei aqui na nossa nota, né, do trabalho em casa, sem querer, né? Isso garantiu um período para recuperação sem precisar do afastamento. Isso daí também foi um ponto que as pessoas levaram em consideração para poder ir para o procedimento, né? Sem dúvida, não precisavam levar a criança para a escola, não precisavam se deslocar para o trabalho, não precisavam se expor. Então, foi aquela história, já que eu estou em casa, não estou trabalhando, não posso viajar, vou investir em mim mesma. E quais são os procedimentos mais realizados até aqui? Atualmente, especialmente os faciais, como eu lhe mencionei, rinoplastia, procedimentos nas pálpebras, as pessoas estão mais escondidas, então tem duas visões. Algumas falam, já que eu estou muito escondida, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai saber. Então, mexem nos lábios, fazem procedimentos, que se ficar roxo, alguma coisa, ninguém percebe. Outras falam, já que eu estou tão escondida, não vai aparecer, eu vou mexer nas áreas mais visualizadas. Então, área dos olhos, as pessoas, infelizmente, ficaram em casa sedentárias, muitas ganharam peso. Concordo plenamente com o que os colegas falaram, eu também estimulo a fazer exercício físico, eu acho que cirurgia plástica não é solução para a obesidade, nem para a saúde, mas é um complemento. Então, tem também esse aspecto. Interessante esse ponto. As pessoas passaram a observar mais a sua própria imagem por conta das reuniões, das videoconferências. Esse trabalho que a gente faz aqui diariamente, de levar o programa de rádio ao ar, é mais por meio da videoconferência. Antes disso, as pessoas só se olhavam no espelho, né? E por poucas vezes. É como se olhar no espelho por várias horas, né? Sim, você se olha... Com o advento das selfies, muito antes da pandemia, já começou a haver um pouco desse fenômeno. As pessoas se fotografavam e a selfie não é um ângulo bom para a gente se fotografar, ela é muito perto, os celulares mudaram muito, melhoraram, então começaram a aparecer imperfeições que no espelho, no dia a dia, a gente não via. Então, mudou muito a autoavaliação das pessoas. Muitas vezes, é muito comum a gente ver uma foto e falar, nossa, como eu estou feia, como eu estou diferente, eu não sou assim. E isso cada dia tem se visto mais, as pessoas se veem e se julgam muito. Mauro, eu tenho feito, Suzy, eu feito muita live, até diminuí um pouco pela questão de que é muita exposição,
E aí eu fui a primeira a bater na porta da dermatologista que me atende há anos, fiz preenchimento, estou aí tentando melhorar, porque a hora que eu comecei a me ver muito, é o que a doutora Suzy colocou. Falei, meu Deus, né? Como é que... Aí passa aqueles produtos que fazem aquele lift imediato, aí você sai com aquele, parece clara de ovo, né? Que você fica, né? E aí eu procurei, e isso foi muito bom, porque na pandemia eu consegui emagrecer 8 quilos, correndo, fazendo exercício, e aí desaba, né, doutora Suzy? Tudo, além da gravidade, vai. Então, isso melhorou muito a minha autoestima, a procura, eu acho que é isso que as mulheres estão procurando, mais mulheres ainda, acho que homem também, né, doutora Suzy? Doutora Sônia, aí o olhar da psiquiatria ou da psicologia sobre esse aspecto, que as pessoas olhavam, claro, conheciam a sua imagem, mas não viam tudo, porque se viam no espelho, mas não como a gente se vê hoje, pelas próprias imagens aqui da videoconferência. Isso do ponto de vista psiquiátrico, emocional, psicológico. Eu acho que, sob medida, como a doutora Suzy colocou, isso já vem das selfies, né? Antes da pandemia, as pessoas se fotografam mais, né? Tem algumas situações, até em situações perigosas, ficam se fotografando. Eu acho que, na medida, Mauro, tudo bem. O problema é que eu acho que as pessoas acabam excedendo nessa questão, né? Eu acho que a cirurgia plástica é uma questão, uma aliada a todos nós, mas ela, em excesso, ela vira um transtorno, né? De imagem, né? Querer mudar, e aí aparecem situações e resultados que eu não sei se as pessoas estavam esperando, porque é tanta modificação, né? Sim. E eu acho que vem um pouco na pandemia, como a doutora Suzy falou, uma compensação. Eu não posso sair, não posso receber amigo, não posso viajar, não posso... Então, vou mexer, né? Vou arrumar o corpo, né? Fazer lipo, fazer isso. Mas tudo dentro da medida. E eu acho que o profissional, como a doutora Suzy, ou cirurgiões plásticos, dermatologistas, tem que colocar isso para os pacientes, a questão da expectativa, que às vezes a expectativa deles não corresponde, é muito mais emocional do que uma expectativa, uma necessidade física mesmo. Doutora Suzy, homens e mulheres em pé de igualdade nesse momento, procurando os procedimentos? Ainda não, mas a gente vê um aumento significativo da procura pelos homens. Antigamente, a quantidade de homens correspondia a menos de 5% do movimento de um consultório. Hoje, a gente já tem 20% de homens. Eles ainda usam aquela velha história, foi minha mulher que mandou vir, eu não queria, mas eles vêm. E se você me permite um complemento, eu gostei muito da fala da doutora Sônia, é um alento para a gente, porque a cirurgia plástica tem muito estigma de ser uma coisa extremamente supérflua, extremamente exagerada, e o que eu vejo no meu dia a dia, com moderação, como ela mesma mencionou, muda muito a qualidade de vida das pessoas. Como foi mencionado pelo colega também, a pessoa que se sente melhor, ela tem mais atitude, ela tem mais postura, então existe todo um cenário, não só a questão de botar mama grande ou boca grande. A cirurgia plástica é um complemento, quando bem indicado e bem dosado, melhora sim a qualidade de vida das pessoas. Faltando 7 minutos para uma, pessoal, nós vamos agora para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir objetividade e brevidade de vocês, uma pergunta para cada um, para a gente conseguir ter o tempo aqui de responder a todas elas. Samurai, Sandra Monteiro, nossa audiência no Facebook, pergunta quais as efetivas consequências para o organismo que os anabolizantes podem causar. Seu microfone, Samurai. Anabolizante pode causar vários problemas, de todas as ordens, das ordens emocionais às ordens físicas mesmo. Uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal, atrofia de testículos, fora o lado emocional também. Você tem doenças como vigorexia, anorexia, bulimia, que nascem tudo desse distúrbio que gera alguém a buscar, inclusive, um anabolizante. Não recomendo de forma alguma. A Luciana Coutinho, nossa audiência no YouTube, no nosso canal no YouTube. Samuel, ela pergunta qual é o impacto emocional e motivacional que um eventual cancelamento da Olimpíada e da Paralimpíada poderia causar nos atletas. Uma hipótese, né? Sim, para o atleta é horrível, porque o atleta ele sempre trabalha mirando uma prova-alvo. Ele treina o ano inteiro mirando uma prova-alvo. Eu sou um atleta amador, mas eu tenho alta performance. E eu sempre tive. E aí eu penso, pô, em agosto, dia 26 de agosto, eu tenho que chegar
na ponta dos cascos, como a gente fala, né? Tem que chegar muito bem e tal. E quando você não tem, isso realmente te desestimula, você não tem uma visão clara e específica de um futuro que você quer, ou de um futuro que você precisa atingir. Então, você tem que criar mecanismos dentro de você para se motivar. É completamente diferente, é muito mais difícil, mas é possível. A gente viu aí a doutora Sônia, que perdeu 6 quilos durante a pandemia, né? Foi o contrário de muita 8. gente. Isso eu faço 8. questão. Parabéns, 8. parabéns. Os estudos apontaram aí que o brasileiro engordou de 5 a 6 quilos, em média, pela pandemia. Então, assim, sempre tem como você fazer melhor, sempre tem como você fazer diferente, especialmente quando a gente tem mais tempo. É mais difícil, mas é possível. E aí, uma coisa que o Samurai falou, que eu concordo muito, comece fazendo o que é fácil. Se é fácil para você fazer uma caminhada de 100 metros, faz. Não tem. As pessoas desprezam fácil e querem começar fazendo o que é difícil. E aí se desmotivam. Vou acordar às 5 horas Não precisa acordar às 5, vai no seu horário, faz 10 minutos e tenha constância. A constância ela é muito mais forte do que a velocidade de evolução. Eu demorei quase 10 anos entre começar a caminhar bastante e fazer 21 quilômetros, mas eu nunca parei. Todos os dias eu fazia um pouquinho mais o que era fácil. E aí você vai repetindo o que é fácil, você vai ampliando a sua capacidade de fazer algo mais complexo. Doutora Sônia, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente participando, pergunta o seguinte: um exame psicotécnico bem feito e bem analisado pode detectar desvios psiquiátricos e até desvios de conduta? Então, esses testes são da psicologia, os médicos não têm possibilidade. Eu gosto muito, para ver essas questões, um teste chamado Rorschach, que é um teste das pranchas, que tem uns borrões e que você pede para o indivíduo dizer o que ele está vendo. Mas, teoricamente, sim, mas eu não tenho, como eu não posso aplicar, eu só conheço os resultados que chegam para a gente, né? Mas eu acho que tem que ser muito bem feito, porque senão, principalmente quando você tem essa questão das cartas, né? Se você liberar carta para caminhão, carta para ônibus ou para alguns trabalhos. A Adriana Luriel, pelo nosso Instagram, pergunta à doutora Suzy o que o Serviço Público de Saúde oferece na área da cirurgia reparadora. Bem breve, por favor, doutora. De um modo geral, as cirurgias reparadoras como um todo, reconstrução de mama, ex-obesos que sofreram grande perda de peso, as reconstruções de tumores, retiradas de lesões malignas ou benignas de pele, são todas cobertas pelo SUS. Pessoal, nosso tempo já está se esgotando. Vamos para as despedidas. Doutora Suzy está com a palavra. Sua mensagem final, doutora, seus canais. Parabéns ao programa, parabéns aos colegas, foram emocionantes os depoimentos e agradeço muito pelo convite e estou à disposição. Doutora Sônia Palma, sua despedida, seus canais. Seus canais, doutora Suzy? Tem um Instagram, Suzy Vieira C Plástica. Sim. Obrigada. Doutora Sônia. Então, eu queria agradecer mais uma vez, é um prazer. Adorei meus colegas, foram ótimos, todos vocês. E eu queria divulgar meu Instagram, que é soniapalma.psiquiatra, e eu tenho hoje uma live às 20 horas para falar um pouco do que a gente comentou, eu comentei sobre escola, tá bom? Muito bom. Samuel Bortolin, sua despedida e seus canais. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês e lembre-se, faça da sua dificuldade o seu motivo. Minhas redes sociais é Samuel Bortolin, você me acha em todas elas. Um prazer Samurai, muito grande. Obrigado aos colegas, viu? Obrigado, Samuel. Samurai, sua palavra final? Valeu, muito obrigado pelo convite. Foi, como disse a doutora Sônia, muito gostoso participar com todo mundo aqui. Acho que deu uma conexão legal entre os assuntos. Eu estou no Instagram, no @samurai, com O, tá? Não com U, Samurai 3D. E também tem um podcast no Spotify que chama Tridimensionando, onde a gente aborda muito essa questão de corpo, mente e espírito relacionado à atividade física. Muito obrigado pela presença de vocês todos nesta edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram por aqui com a gente hoje a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, a doutora Suzy Vieira, cirurgiã plástica, o Samurai, personal trainer, e também o Samuel Bortolin, atleta e palestrante. Na mesma edição com a gente hoje, o Sérgio Souza,
é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, sempre do outro lado você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Rádio Trianon agora, o programa Sociedade em Foco, apresentado pelo Dermeval Pereira, e na sequência o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Pessoal, muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã, 1h em ponto. Tchau, tchau.